Imagina você tá no mercado com a sua filha no dia do aniversário dela e do nada, 6 mulheres aparecem para dizer que ela tá indo pro inferno por não amar os avós paternos e nem os meio-irmãos, fruto da traição do pai. Pois é, isso aconteceu. E quem mandou elas fazerem isso foi a minha ex-sogra, mas o que ela não esperava era que eu ia responder à altura, e com provas. Se você já teve vontade de dar o troco com classe, deixa o like e se inscreve. Aqui, a justiça vem no tempo certo e vem bonita. Ah, e se prepara, porque esse causão aqui é daqueles que faz até o pastor engasgar no sermão. Eu tenho 46 anos e 2 filhas, de 17 e 15. O pai delas... Bom, ele morreu no ano passado num acidente. Mas antes disso, ele já tinha matado outra coisa, o nosso casamento. Ele me traiu. Pior, teve 2 filhos com a amante. E sim, os 2 acabaram ficando órfãos também. A mãe deles morreu no mesmo acidente. Desde então, a vida virou um inferno. A família dele, os pais dele, ao invés de se preocuparem com o luto das netas, começaram a querer se enfiar na nossa vida. Tentaram até morar comigo, acredita? E isso eu neguei na hora. Mas a parte mais nojenta é que eles também tentaram tirar a guarda das minhas filhas na justiça. Isso a gente está resolvendo nos tribunais. Só que a coisa escalou de um jeito que ninguém esperava. Aqui na cidade tem um mercado aos fins de semana, desses com frutas, queijos, doces. E era aniversário da minha filha mais nova. A festinha dela ia ser mais pro fim do mês, então dei um dinheirinho e deixei ela curtir o mercado, comprando o que quisesse. Coisa simples, mas feliz. Depois de um tempo, comecei a estranhar. Ela não voltava e nem respondia. Quando atendeu, estava chorando. Disse que umas mulheres tinham encurralado ela. Eu corri para lá com a minha filha mais velha e a cena que encontrei me tirou o chão. 6 mulheres cercando minha filha, chamando ela de anticristã, dizendo que ela era cruel por rejeitar os avós e que ela tinha a obrigação de ser uma boa irmã para os irmãozinhos órfãos. Ela só tem 15 anos. Aqueles bebés são frutos da traição que destruiu nossa família. E minha filha ainda está em terapia por causa disso tudo. Tirei ela de lá, mandei a minha mais velha ir direto para o carro e eu fiquei. Fiquei para encarar o bando de senhoras justiceiras. Reconheci umas da antiga igreja da família do meu ex. Elas começaram a me atacar verbalmente, dizendo que eu era uma péssima esposa, que deveria obedecer meus sogros, que era meu dever cristão acolher a família dele. Um absurdo. A gritaria foi tanta que fomos expulsas do mercado. Saí com as meninas e deixei aquelas senhoras para trás, ainda tentando nos seguir. Cheguei em casa tremendo de raiva e com um plano. Entrei em contato com um conhecido da igreja deles, um dos poucos sensatos. Ele me contou o que estava rolando. Minha ex-sogra tinha feito um textão no grupo da igreja se fazendo de vítima. Disse que nós estávamos deixando ela e o marido passarem fome, que expulsamos eles, que recusamos os irmãos órfãos. E o pior, mentiu dizendo que a amante do meu ex era uma barriga de aluguel e que eu rejeitei os bebês por serem meninos. Aí você pensa, quem acreditaria nisso? Pois a igreja acreditou, pelo menos a parte mais fanática. E foi aí que eu decidi virar esse jogo. Eu estava no processo de divórcio quando meu ex morreu e tinha provas de tudo. Fotos, prints de conversa dele com a amante, mensagens dos pais dele apoiando a traição e até mensagens onde chamavam minhas filhas de bastardas e as culpavam pela morte do pai. Isso 2 dias depois do enterro. Imprimi tudo, em papel fotográfico de alta qualidade e organizei em pastinhas personalizadas, como se fossem aqueles livrinhos de hinos que eles usam no culto. A capa, uma bela foto do meu ex e a amante se agarrando na sala de casa, bem nítido, com o título A História de Amor de Fulano e Ciclana. No domingo, fui até a igreja antes do culto.
Deixei os livrinhos no fundo, onde eles deixam os inários, e fui embora. Bastou um culto para a bomba explodir. As mensagens no grupo da igreja foram de 0 a 1000 em questão de horas. Chamaram meu ex de todos os nomes possíveis, chamaram a amante de Jezebel e coisas piores que não dá nem para repetir aqui. O pastor tentou controlar os ânimos, mas era tarde demais. A verdade estava exposta. E pior, os membros ficaram revoltados com a ex-sogra por ela ter manipulado todo mundo com mentiras. 2 mulheres que tinham gritado com minha filha me mandaram carta pedindo desculpas. Uma até me chamou trair na igreja, como se eu fosse aceitar, né? E os sogros? Foram expulsos, simples assim. A vergonha foi tanta que pararam de ir. A ex-sogra fez um post dramático dizendo que ninguém respeita os idosos, que o filho dela era um santo e que agora ela não tinha ninguém. Como se não tivesse recebido pensão, herança, conta do filho e ainda tentado roubar a guarda das netas. A igreja pode ter sido dura, mas dessa vez foi justa. Eu não queria guerra, eu queria paz e respeito. Mas se tentam tocar nas minhas filhas, eu viro tempestade. E essa tempestade caiu bem no meio do culto, com trovão e tudo. Hoje, minhas filhas estão melhor, continuam em terapia, claro, mas agora sem ninguém gritando com elas no mercado. E eu? Durmo tranquila sabendo que a verdade venceu com direito à capa plastificada e tudo. Não é sobre se vingar com raiva, é sobre não deixar ninguém te diminuir em silêncio. Às vezes, a resposta mais poderosa vem encadernada. E você, já viveu algo parecido com manipulação ou fofoca que virou guerra? Comenta aqui, quero saber como foi a sua volta por cima. E se curtiu essa história, deixa o like, se inscreve e compartilha com alguém que merece ver uma lição de dignidade em forma de roteiro.